Márcio Lacerda e Patrus Ananias são os protagonistas das eleições de 2012 em Belo Horizonte. Mas a importância dos coadjuvantes não pode ser ignorada. Especialistas afirmam que, com um olho em 2012 e outro em 2014, Aécio, Pimentel, Lula e o PSB se articulam nos bastidores. Sobre as eleições deste ano e seus possíveis desdobramentos, falamos com Bruno Reis, professor doutor em Ciências Políticas na UFMG. O que teve ali foi o Fernando Pimentel vislumbrou uma perspectiva para se eleger governador em 2010. Não com o apoio do Aécio, mas, de certa maneira, neutralizando um discurso de polarização em que ele podia entrar bem. Faltou costurar bem isso dentro do partido, porque reenquadrar, fazer esse movimento envolvia desconstruir um discurso com o qual a base do PT estava se acostumando há muito tempo e, portanto, os representantes do PT. Ele tinha maioria no diretório municipal, fez e achou que ia atropelar o resto. Não foi bem assim, as coisas foram mais difíceis. A vida no PT 2009-2010 foi o que foi, aquela brigalhada entre a turma do Pimentel e a turma do Patrus, e no fim das contas estavam ambos fora do jogo em 2010. Né? O Aécio, naquela época, ele faz mais do que hoje, né? Naquela época ele tentava fazer dentro do PSDB um contraponto ao Zé Serra que envolvia um discurso mais moderado, né? Não necessariamente uma antagonização do Lula, né? Tentar ser o anti-Lula, mas aquele discurso que ele fazia de ser o pós-Lula, né? Depois de tudo que o Lula tivesse feito ou não, qual seria a agenda, tentar construir uma coisa mais moderada. Essa sinalização de uma capacidade de trabalho conjunto com o PT era parte do discurso geral que ele pretendia fazer para 2010 também. Né? Quer dizer, a aliança convinha tanto ao jogo que o Fernando Pimentel estava tentando armar para tentar ser governador em 2010, quanto o jogo que o Aécio estava tentando fazer para tentar ser presidente em 2010. Nenhum dos dois deu certo, não por acaso. Né? Nesse momento, a aliança foi para o beleléu. Né? De modo geral, sim, mais do que a tendência dos partidos, é a tendência de eleição, né? Aquela coisa, tem teoria em ciência política que fala disso, né? Você tem dois candidatos, cada candidato tem mais ou menos a sua turma, e a eleição é decidida no meio, né? Digamos assim, a eleição é decidida. Os indecisos, tipicamente, não são pessoas radicais de um lado ou do outro. O indeciso é aquele cara meio moderado, que não é nem muito petista, nem muito tucano, digamos assim, né? E que, em princípio, quer coisas que funcionem. As diferenças têm a ver, portanto, menos com propostas, porque elas têm meio que ir em busca daquilo que as pesquisas de opinião dizem que são as principais carências e propor alguma coisa. E todos eles são assessorados por pessoas que estudaram mais ou menos as mesmas coisas, leram mais ou menos os mesmos livros e, portanto, têm ideias parecidas. Né? O que você tem de diferença acaba sendo certa cultura partidária, certo modus operandi, meio de fazer, que eu acho que dá para notar um pouco na passagem, não tanto do Fernando Pimentel, que é um híbrido, mas na passagem da atmosfera, do estilo sim, que a prefeitura teve 20 anos atrás com Patrus, para a atmosfera da prefeitura de hoje do Márcio Lacerda. O tucano é mais tecnocrático, né? Com vinculações empresariais mais íntimas, etc, etc. Talvez seja até mais executivo, num certo sentido. Implemente mais rápido, né? Formule mais rápido e toma decisão. Põe a bola na frente, decide em círculo interno e opera. O estilo de certo petismo mais tradicional, que o Patrus procura encarnar, envolve aquele basismo que estava na cultura original do PT, que envolve uma interlocução forte e um cultivo do apoio de organizações de certo associativismo civil, de moradores de bairros daqui e dali que se exprimem em coisa tipo orçamento participativo e tal. Isso talvez torne as decisões mais morosas. Por outro lado, a ideia é que uma vez tomada a decisão, você tem uma coalizão ampla de suporte em relação a isso. Isso, do ponto de vista da ciência política, é uma certa tensão que existe entre formular uma política pública e implementar uma política pública. Mas se você formula rápido demais, você pode ter dificuldade de implementar. Residualmente, quer dizer, nada significa assim, se o Patrus ganha, a Dilma está reeleita, se o Lacerda ganha, o Aécio vai ser presidente. Não é tão simples assim, claro.
né? Todo mundo sabe disso. Mas sim, né? Você tem Belo Horizonte nessa eleição, é um lugar peculiar, porque o domicílio eleitoral do mais provável candidato da oposição, a Dilma, que é o Aécio, né? E é também lugar de nascimento, não é domicílio eleitoral da Dilma, mas Dilma é de Belo Horizonte, né? E, portanto, e tinha uma prefeitura herdada de 2008, né? Que é uma prefeitura compartilhada, em princípio, até poucos meses atrás, por ambas as turmas, né? E compartilhada com muita tensão e conflito, como deu para ver nos jornais nesses anos todos. A opção, porque interessava ao Fernando Pimentel e ao Aécio isso, a opção foi por neutralizar a prefeitura na cena para 2010, né? No caso da armação do jogo em 2008. Agora não, agora foram para a disputa. Provavelmente, quem tomou essa decisão nessa direção foi o Aécio, já que o Lacerda, o PT saiu da coligação porque o Lacerda resolveu que eles não iam ficar na chapa para vereador, o que diminuiria enormemente a perspectiva de eleição de vereadores do PT. Isso foi a gota d'água que fez o PT sair, já que tinha muita gente querendo sair há muito tempo. E quando perguntado, Lacerda disse que esse foi um pedido do PSDB. PSDB, nesse contexto, é o Aécio. Disputando com o Serra, o Aécio queria passar uma imagem de um tucano moderado em relação ao petismo. Agora não, agora tratou-se provavelmente de uma avaliação de que ele é o candidato mais provável, mas é candidato contra uma presidente que vai ser candidata à reeleição, portanto sai forte, assim como Lacerda saiu forte aqui, e que é favorita. E aí ele está morracimo. O problema agora é muito menos de sinalizar moderação no embate interno do PSDB e muito mais o de demarcar território e acumular os recursos políticos possíveis para um embate desfavorável em 14. Nesse contexto, forçou o PT a improvisar uma campanha, né, puxar o Patrus de volta, que é o cara com mais lastro eleitoral na cidade, ainda mais porque o Fernando Pimentel é ministro e tem planos de ser candidato a governador, certamente em 14, então não estava disponível. Não teria muito discurso também para contrapor-se ao Lacerda, como grande avalista que foi dele em 2008. Puxou o Patrus para ver se mobilizava, dizem por decisão da própria Dilma, ver se mobilizava o velho petismo, né, na campanha, na disputa agora sim pela prefeitura. Coisa que o Aécio podia estar pensando era, tendo em vista o fato de que o Lacerda é do PSB, o Lacerda é próximo a ele, Aécio, mas ele é do PSB, que é um partido da base da Dilma, né? E muito importante no Nordeste, que tem o governador do Ceará, de Pernambuco e de outros lugares, né? Sobretudo o principal chefe do PSB, Eduardo Campos. Eduardo Campos é um cara poderoso bastante para ser cogitável como vice de ambas as chapas. Certamente interessa. E o Nordeste é o grande reduto do PT, da Dilma, foi em 2010 e provavelmente é um lugar onde a Dilma vai ser muito bem votada. Então qualquer desafiante à Dilma quer ter uma boa entrada no Nordeste. É muito pouco provável que o Eduardo Campos simplesmente vá para a oposição, né, a Dilma. Mas o Eduardo Campos está ganhando uma eleição contra o PT em Recife e está com o respaldo do Aécio disputando uma eleição com o PT em Belo Horizonte. É claro que o Aécio, nesse movimento, está cultivando boas relações com o Eduardo Campos para ter uma entrada no Nordeste em 14. Isso também é parte importante. No mundo ideal do Aécio, eu acho que ele gostaria de ter o Eduardo Campos como seu vice. Mas isso já é mais improvável, né? Mas, de qualquer maneira, é parte do xadrez que está sendo jogado aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, acho que interessa ao Aécio tensionar as relações entre o PT e o PSB.